Olá, sou o Vasconcelos do portal Google Cursos e vou trazer para vocês aqui algumas implementações agora no sistema de gestão de obras. Tá? Eu tinha desenvolvido esse sistema em 2024 e de lá para cá não tinha feito nenhuma implementação, mas eu fui anotando alguns recursos aqui, né, que são interessantes, que eu fui recebendo como sugestão e trouxe agora aqui nessa implementação. Tá? Então vamos lá que eu vou explicar, né, quais são esses recursos dentro desse vídeo introdutório aqui. São recursos aqui como relatório de custos por categorias e etapas, né, que não tinha ainda dentro do sistema. Agora nós vamos ter como tirar esses relatórios de custos mais detalhados ali, né, categorizados. Aplicar também aqui fornecedores ali nos itens das compras. Então, cada item de compra que você relacionar a uma obra, tá, ou a uma etapa, você pode colocar um fornecedor diferente, né? Isso é muito comum porque às vezes ele pega um material, né, de um fornecedor e outro material de outro. E antes não tinha essa possibilidade aqui, mas eu explico ali também depois de mostrar. Alteração do fornecedor também na compra, porque às vezes depois você precisa de fazer alguma modificação, então também deixei isso aqui habilitado, né? Fiz aqui algumas coisas mais relacionadas ao sistema que eu tinha colocado em outros também, tá? Como para quem trabalha aí com sistemas em modo de teste, eu coloquei uma variável para poder gerenciar isso. Imagem no fundo da tela de login aqui para você conseguir personalizar um pouquinho mais ele, né? Melhorias nas aberturas dos relatórios, tá? Então o relatório agora ele abre mais rápido, então teve algumas coisas que eu já tinha feito em outros sistemas que eu trouxe para cá. E fiz também a parte aqui de controle de ponto e RH, que é o módulo de RH aqui dentro para poder contabilizar horas, faltas, né, para quem tem profissionais que pagam aí salário, tá? Porque às vezes ele não trabalha, né, com prestação de serviço, então é interessante nós controlarmos isso aqui também. E uma opção também para que o usuário só possa visualizar aquilo que ele lançar, né? Então quando ele cadastrar um cliente ou quando ele cadastrar uma obra, ele só conseguir ver a sua obra de forma independente, tá? Então isso é interessante também porque às vezes tem mais de um profissional que trabalha aqui dentro do sistema e você quer separar, né, dividir aí as suas obras e as obras dele. Então eu fiz aqui uma implementação, uma coisa bem simples para poder trabalhar isso aí. Vamos lá, eu vou explicar para vocês então detalhado cada um desses recursos, tá? Lembrando que tudo que eu mostrar aqui de dados são informações fictícias somente para que eu possa demonstrar o sistema para vocês. Vamos aqui começar então com essa questão de relatórios de custos que são trabalhados aqui por categorias. Dentro de uma obra, vou vir aqui em uma das obras, nós vamos ter aqui a parte, por exemplo, de compras, né? Então ele vai conseguir lançar essas compras aqui, os itens, ele pode relacionar esse item a uma das etapas da compra. Eu não vou explicar todo o sistema de novo, tá? Cadastro de obra, cadastro de etapa, nada disso. Só vou explicar e mostrar exatamente os recursos que foram implementados. Mas eu queria ver todo o sistema. Aí eu tenho o vídeo de demonstração dele. Aí seria interessante você ver primeiro o vídeo demonstrativo e depois ver o que foi implementado. Tá? Então aqui você pode selecionar a etapa, selecionar o valor, né? Falar se já foi pago ou não. E quando você lançar aquele novo produto ali, aquela nova compra, você tem como relacionar um dos fornecedores que já estão cadastrados aqui no menu de cadastro. Tá? Por quê? Porque numa mesma obra eu posso ter vários fornecedores ali que me forneceram os materiais. E aqui então nós conseguimos então trocar ele, né? Se tiver que fazer alguma alteração, você consegue modificar e substituir esse fornecedor ali, tá? Então aqui vai vir a lista, vai vir os detalhamentos ali do que foi feito, né? E tudo que já tinha aí dentro do sistema relacionado a isso. Aí aqui nós temos o relatório de custos por categoria e etapa, algo que nós não tínhamos aqui dentro do sistema ainda. Esse relatório de custos, aqui nós vamos ter então as etapas da obra, as compras e aqui nós vamos ter os custos. Né? Quando eu insiro o custo, né, nós vamos poder relacionar ele a etapa, a um profissional, a vários recursos aqui. Aqui ele vai listar e na hora de tirar esse relatório, eu acabei colocando aqui essa opção para nós podermos colocar a categoria, tá, e a etapa. Então, por exemplo, ele é um custo que é areia, cimento, concreto. Então, qual a categoria desse custo? Né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma areia. Eu poderia tirar um relatório de tudo que eu gastei com areia. Ou poderia filtrar um pouco mais. Né? Eu quero saber tudo que eu gastei com areia dentro dessa primeira etapa, né? Ou dentro dessa etapa. Fiação não faz sentido. Né? Aí já é, vou colocar aqui, dentro da estrutura. Então, ele vai me mostrar tudo que eu gastei com areia dentro da etapa de estrutura. Então, você consegue ter um relatório mais detalhado, tá? Algo que nós não tínhamos antes. Então, eu consigo relacionar esse tipo de custo. Essa parte dos fornecedores eu já mostrei, né, que você pode relacionar ali nas compras. Variável de modo de teste é uma variável que você pode ativar ela na página de conexão, tá? É mais para quem deixa o sistema para teste mesmo. Então, por exemplo, ele não vai conseguir mudar configurações, editar perfil, trocar algumas coisas aqui que atrapalham os testes do sistema. Quando vocês forem testar esse sistema meu, por exemplo, se você abrir ele lá aqui em obras.sistemaazul.com.br, por exemplo, eu acho que eu vou até hospedar ele aqui.
eu acabei esquecendo, vou hospedar essa implementação para me explicar a partir dela. Então vamos lá, eu coloquei ele aqui no servidor, né, já com as atualizações aí para o teste, e quando você tentar, por exemplo, fazer alguma alteração aqui, ó, né, você não vai conseguir, por quê? Porque ele não vai permitir que seja alterado estando com o modo de teste ativado, tá? Que é uma variável que eu coloquei lá nas configurações. Então, nas configurações, não, no arquivo de conexão. Então, configurações, dados de usuário, algumas coisinhas aí, eu deixo desativado. Imagem no fundo do login, então aqui nas configurações até onde eu estava mesmo, você vai conseguir trocar a imagem de fundo do login, que é aquela que aparece lá na hora do acesso, por aqui, tá? Então você pode substituir por outra aí, caso queira. Melhorias no relatório, né, como eu disse ali, que é mais voltado para a abertura dele mesmo. Módulo de RH, tá? Então quando você cadastrar uma pessoa, seja essa pessoa um profissional ou um funcionário aqui, né, todos os dados, mais uma vez falando aqui, que eu tiver cadastrado é tudo de teste, tá? Então aqui quando você cadastrar, você vai ter como passar o salário, o valor por hora, né, o início aqui da jornada dele, por exemplo, ele pega 8 horas, vamos supor, e sai às 20, quantas horas por dia ele faz. Então você vai colocar tudo isso aqui, tanto nos profissionais quanto nos funcionários. Antes não tinha essas informações nos funcionários, eu coloquei também. E na hora de você lançar a estrutura de ponto dele, né, você seleciona aqui o profissional, seleciona o dia e vai colocar, ó, vamos supor que hoje ele fez aqui um horário de almoço de 10 a meio-dia, né, e aí você lança. Então ele vai mostrar aqui, vai fazer o cálculo de quantas horas foi, ou então vamos supor que ontem ele faltou, né, e assim vai. Na hora que você gerar o relatório, ele vai gerar um detalhamento de todas aquelas informações ali com o ponto dele, tá? Então basicamente é uma folha de ponto mesmo, uma estrutura que eu já uso em outros projetos que eu trouxe para cá, né? Isso aqui eu já falei que é o filtro também por usuários, tá? Então essas são as implementações que eu trouxe aqui para o sistema. Ele já é um sistema bem completo, né? É um sistema que é voltado aí para uma coisa bem específica, que é gerenciar obras. Então, assim, se você tiver alguma sugestão de melhoria, alguma sugestão de implementação, mande para mim, eu vou anotando, e assim que eu tiver uma quantidade aí interessante, eu crio outros módulos futuros colocando aí também essas implementações.